queremos reviver nosso primeiro amor, o dia que o Senhor nos tocou, o dia que o Senhor nos transformou. Queremos viver todos os dias nessa perspectiva de um renovo contigo, Pai. Receba este culto no teu altar. Em nome de Jesus, nós nos aproximamos de ti e oramos. Amém. Amém. Boa noite, irmãos, amigos, que alegria você já aí conosco. Vamos ver quem já chegou. Quer que eu fale seu nome, dá um tchauzinho, boa noite aqui pra gente poder ver que você tá aí e poder te cumprimentar. Cláudia Silva, irmã Inês Dias, Pro Marcelo, Luciane, Creuzenite, é o povo bom dessa live aí. O irmão Amaro, o irmão Silas, Conceição, boa noite, queridos. Fábio Jorge, Dani Barbosa aí servindo ao Senhor, colocando as letras das canções para que você possa cantar. Sônia, Fabiane, Sandra, Rose, uma boa noite para vocês, queridos. Irmã Marlene, irmã Marli Cândido, Edneia, beijo na família. Sandra, deixa eu ver mais quem. Acho que eu falei o nome de todo mundo. Carlos Alberto, boa noite, Carlos Alberto, Deus te abençoe. Lúcia Merro, boa noite, querida, Deus abençoe você. Gabi, Eliane, Jorginho, boa noite, Jorginho, Deus te abençoe. Solange, Delvânia, Micael, é o povo bonito aí, o povo abençoado. Joselita, Leonardo Cruz, Deus te abençoe, amigo querido. Que bom você estar aqui. Que bom, gente. Irmão Isaías, Roselma, boa noite, Roselma. Mariângela, boa noite, já nossa amiga aí de sempre. Que bom. Amandinha, acho que eu já falei. É isso aí. Mari, boa noite, querida. Que Deus te abençoe. Margarete, amiga querida, boa noite. Deus abençoe você, Mariana e a família. Que bom, somos a Igreja do Senhor reunidos aqui. O reino do Senhor instaurado neste lugar, unindo a gente. Vamos adorá-lo como Ele merece ser adorado. Pare tudo que está fazendo. Adore o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o
Pedimos ao Senhor para que sonde o nosso coração, veja se há em nós algum caminho mau, nos purifique, nos limpe, nos coloque no caminho correto, no caminho da intimidade com Ele. Você já compartilhou essa live? Você já abriu uma sala de vídeo? O que é bom para você? Compartilhe para que outros possam experimentar e receber palavra do Senhor nessa noite. Quem sabe, se você compartilhar, uma pessoa que precisa ouvir o que vai ser dito aqui terá sua vida transformada. Então, não perca essa oportunidade. Lembre-se também que a gente vai fazer um momento de oração. Então, se você tem pedidos, clamores, agradecimentos, coloque nos comentários para que a gente possa nos unir a você e orar e clamar juntos ao Senhor. Peça ao Senhor para olhar você como só Ele consegue olhar e deixe-se mudar e moldar pela presença do Espírito Santo na sua vida. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e
oração. E agora vamos clamar juntos. Vamos pedir ao Senhor por você, pela sua vida, vamos clamar pelas famílias, por cada um que está conosco aqui nessa live, que o Senhor possa se manifestar de forma poderosa na sua vida, na sua casa. Algum pedido de oração? Chegou, a gente vai compartilhar. A gente está feliz, nosso amigo Enio está aqui com a gente. Deus te abençoe, Enio, Inês, família querida. Deus abençoe vocês. Lisete, boa noite, Lisete. Ela quer agradecer as orações por sua neta Jéssica, que já teve bebê. Ontem nasceu a Elisa. Oh, que maravilha! Olha, hoje, dia dos avós, netinha nova chegando aí. Que Deus abençoe essa família. Muito bom voltarmos para agradecer, não é, Lisete? Mari pede oração pela sua vida. Estava com a pressão muito alta, quase teve um infarto, mas Deus foi misericordioso, estou melhor. Glórias a Deus, motivos de gratidão. O Senhor tem cuidado de nós, Mari, todos nós temos motivos, não é, para agradecer ao Senhor. Que bom que o Senhor renovou a sua saúde, que você possa estar em plena saúde para a glória do Senhor. Vamos orar, pastor? Oremos, irmãos. Nosso Deus e querido Pai, a nossa gratidão neste momento em que o Teu povo se reúne, cada um na sua casa, cada um no mais remoto de um cômodo, no mais escondido, se a gente pode dizer assim. Mas, ó Deus, frágeis que somos, alguns com a sua saúde debilitada, nós nos reunimos e clamamos ao Senhor. Colocamos, ó Deus, esses nomes citados, celebramos a bênção da vida, de a chegada de mais um bebê na vida de uma família. Celebramos a alegria, ó Deus, em meio a tanta notícia ruim de que foi possível um bebê ser gerado e vir a esse mundo em paz e segurança, com saúde. Nosso Deus, nós te agradecemos por o dom da vida. Te agradecemos, ó Deus, pelas imensas bênçãos que o Senhor tem dado ao teu povo. Em cada lar aqui conectado, ó Deus, e nós não temos ideia do número, da quantidade de pessoas que estão nos assistindo. Fato é que há corações gratos, ó Deus, pelas tuas potentes mãos estendidas sobre a vida do teu povo, sobre a casa do teu povo, Deus. Então nós inicialmente queremos muito, muito te agradecer, Deus, porque quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós nos encontramos com o Senhor, nós tínhamos sim ideia da salvação em Cristo Jesus, mas uma série de desdobramentos, ó Deus, de bênçãos, ó Deus, celestiais, tem ajudado, ó Deus, a nossa caminhada com o Senhor. A despeito das crises da vida, das dificuldades, nós estamos aqui sim com os nossos corações gratos. Nosso Deus, os nomes que nós citamos, enfermidades, irmãos que não estão tão bem assim de saúde, o Senhor que cada parte do nosso corpo conhece, cada célula, Deus, nós pedimos que o Senhor entre com providência na vida do teu povo. Que, ó Deus, o Senhor possa dar a cura, a melhora da saúde, o pronto restabelecimento, para que em muito breve, seja na quarta, seja no domingo, a gente já possa celebrar com esses irmãos que no dia que nós oramos, ó Deus, o Senhor agiu, não por causa da nossa oração, mas porque Tu tens a Tua soberana vontade sobre nós, ó Deus. Então, nós te pedimos por isso. Nosso Deus, te agradecemos a bênção de cirurgias sendo feitas com sucesso, que é o caso da nossa irmã Sandra. Mais uma vez nós celebramos, ó Deus. Te pedimos a abertura de portas, ó Deus, sobre a cirurgia de Vanessa. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor Josana possa tirar a febre desses dias e possa encaminhar para dias melhores na Tua presença. Nosso Deus, te agradecemos por tudo e colocamos, ó Deus, cada homem, cada mulher, por mais distante que estejam de nós geograficamente, mas ao mesmo tempo perto, ó Deus. Te pedimos a Tua graça, a Tua bênção. Nosso Deus, nós separamos esse momento também para Te colocar nossos missionários, ó Deus, de Missões Rio, homens e mulheres comprometidos com as coisas do Teu reino. Ó Deus, renova as forças, ó Deus, que a Tua igreja ela seja
generosa no agir, no contribuir para missões, mas muito mais que isso, que surge no nosso meio, ó Deus. Pessoas voluntárias para ajudar nas capelanias, enfim, para dizer e chamar a responsabilidade para si e fazer assim um pouco mais entendendo o chamado da nossa cidade. Pedimos por isso, ó Deus, que os louvores aqui ministrados aos nossos corações, que as letras, que a melodia possa ecoar no nosso coração, ó Deus, trazendo os resultados, ó Deus, que o Senhor quer para nós. Nessa hora nós temos homens e mulheres, jovens, adolescentes, até crianças, antenados, sintonizados aqui. E nós te pedimos que o Senhor possa sim estender a tua mão sobre a vida deles. Te agradecemos por tudo, te bendizemos e oramos sim no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Meu coração
nos leva mais além. E eu quero te convidar a ir mais além, na intimidade com o Senhor, no relacionamento com o Pai. O Senhor te chama hoje para um novo momento com Ele, para um novo caminhar, para que você perceba onde você está nesse relacionamento e queira mais, mais, mais do Senhor. Essa canção vai nos preparar para a palavra que vamos receber. Faça dela sua oração. Cante pedindo ao Senhor: leva-me, Pai, onde o Senhor quiser, no nível de intimidade que o Senhor quiser. Eu quero, eu preciso disso. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Peça isso ao Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Peça mais do seu poder. Peça a Ele. Mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. O Senhor se revela de forma clara a nós agora, ao abrirmos a sua palavra. Continue falando conosco. Graça e paz, irmãos. Deus te abençoe. Aqui no nosso estúdio tem um barulho de fogos. Não sei se é o Vasco ou o Flamengo. Deve ser o Flamengo. Possivelmente. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Se você acha que esse dueto inicial e depois o trio deve ser repetido novas vezes, coloca aí nos comentários. Entendeu? Esse dueto, aí depois tem o trio. Só não dá o quarteto, porque sempre me bloqueia. Entendeu? Mas tudo bem, o Senhor está vendo. Queridos, nós iremos pensar nessa noite sobre o dia que eu me aproximei de Deus. E é um tema pessoal, ao mesmo tempo que é um tema para você também, para os amigos que estão aqui conectados. E depois sempre sobe gravado lá no YouTube e fica lá: o dia que eu me aproximei de Deus. Deve ser assim um tema meu, seu, de cada um de nós. E eu não sei se os irmãos, se os amigos aqui fazem esse exercício.
igreja nós já fazemos isso, no templo, em que um esforço muito grande da ministra de música, do pastor, enfim, o culto ele vai sendo gerado com a proposta daquela temática. É isso. E desde o início da primeira canção até agora, a gente tem falado de quebrantamento, de intimidade com Deus, de Deus nos sondar, para chegar a esse momento e a gente pensar por esse instante sobre o dia em que nós nos aproximamos de Deus. De verdade. E é mais do que um tema, é uma proposta. Porque fatalmente nós podemos ter pessoas aqui que têm um certo cunho religioso, isso é muito bom, que gostam da igreja, que gostam das lives, que os louvores, enfim, falam ao coração, mas que ainda precisa ter esse dia em que você pode poder declarar logo, logo, eu tive um dia em que eu me aproximei de Deus. Então eu queria pensar com os irmãos sobre o livro de Atos. Lembra que nós fizemos a leitura de Atos? Capítulo 8. O texto é muito maior, mas a gente vai fazer aqui uma redução e depois você vai poder ler com mais calma a história toda, quem sabe antes de dormir ou amanhã. Mas é o livro de Atos, capítulo 8. E nós vamos ler a partir do 35. O contexto começa, na verdade, lá no 26, mas nós vamos ler do 35 até o 40, do capítulo 8 de Atos, que diz assim: Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a certa água, e disse o eunuco: Eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o Evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém? Queridos, o dia em que eu me aproximei de Deus, a gente tem falado sobre intimidade com Deus, e essa expressão eu não posso esquecer do Cristo encarnado entre nós. A gente vai entender isso já já. Da encarnação de Jesus, do Deus presente conosco. A gente não pode esquecer o detalhe desse encontro com Deus, como se dá, como se deu em cada um que já fez esse ato de conversão. Daqui a pouco a gente fala disso também. Mas eu queria contar para você, só para aqui uma abertura aqui, sobre dias felizes na nossa vida. No meio dessa pandemia a gente precisa lembrar-se sempre de dias felizes. Pode ser o nascimento de um filho, de uma data marcante demais, mas eu quero lembrar de uma data pessoal. Talvez Suzy em casa morra de vergonha, eu vou contar. Em Bangu tinha uma praça perto de uma igreja, tem até hoje, não sei se é 1º de maio, não lembro. E a gente adolescente, quem tem 30 anos acima vai lembrar disso. Existia a carta do correio que você colocava o selo. Adolescente, a Suzy dizia que em casa, tem que ir no correio botar carta, não era nada. Eram nossos encontros na praça em Bangu. E o primeiro encontro foi assim, sabe, aquela coisa do adolescente, do primeiro beijo. Meus irmãos, que aquele dia foi marcante demais. Estou contando isso, uma história talvez simples, que a memória não apaga, que toda vez que a gente passa lá em Bangu, olha para aquela igreja, vê a pracinha que já foi modificada, enfim, a gente lembra. Isso é fantástico. Por que eu estou contando essa história? Porque foi um dia marcante. Foi o dia que nós nos aproximamos, em que as pernas tremeram, a respiração ficou ofegante, e que a gente não dormiu de um dia para o outro, porque ficava lembrando. E ela disse em casa, e é problema dela com a minha sogra hoje,
que ela ia botar carta no correio. Não sei que tanta carta essa menina tinha. Mas foi um dia marcante, querido. Mas muito melhor, maior, intenso demais. Foi o dia meu, seu, que pode ser do nosso encontro com Deus, do nosso encontro com Jesus. Eu lembro do dia da minha conversão, teve chuva, então toda vez que cai aquela chuvinha fina, eu não reclamo, eu ando, com certo cuidado eu ando pela chuva, porque teve chuva na minha conversão. Então, enquanto muita gente reclama, nossa, está chovendo, não. A minha conversão eu lembro muito claro que teve chuva. Esse dia ele é muito mais marcante do que o primeiro beijo, do que até mesmo, eu sei, eu estou aqui falando no meu contexto, tá? Até uma data festiva, enfim, o dia do nosso encontro com Deus ele é muito marcante. O dia que nós nos aproximamos de Deus. Porque sabe o que acontece? Nós somos mais de 5 bilhões de pessoas nesse planeta. Que, entenda isso, por causa do pecado nós estávamos com o nosso relacionamento rompido, a nossa intimidade com o Cristo encarnado rompido. O pecado estragou tudo isso, danificou tudo isso. E nós somos 5 bilhões de pessoas brigadas com Deus. E só a cruz de Cristo nos reconcilia com Ele. Então, pensar sobre o dia em que me aproximei de Deus é olhar a realidade primeira de que foi assim. Ele desceu, Jesus desceu. O João 1,12 vai contar isso, que ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos aqueles que creem no Filho de Deus, sim, serão chamados de filhos de Deus. O Mateus 1,23 vai dizer que o nome dele, e o Antigo Testamento já conta isso, de que o nome dele é Emanuel. Então, nessa ruptura que houve, é Deus que se aproxima através do Cristo encarnado, da encarnação de Jesus, que vive as nossas mazelas, que sente as nossas dores, que, enfim, interage conosco e nos mostra um modelo de que é possível crer em Deus, é possível acreditar nessa reconciliação, já que nós estávamos rompidos com Ele. Ele desce então. E ele se aproxima, e isso é tão intenso, isso é tão maravilhoso, que ele se aproxima de leprosos, ele se aproxima de uma mulher adulta, ele se aproxima de uma mulher hemorrágica, ele se aproxima de uma mulher pecadora, ele se aproxima de endemoniados, ele se aproxima de escribas, gente letrada que conhecia a lei da época, ele se aproxima de fariseus hipócritas, ele se aproxima de todos, sem distinção. É Deus que se aproxima. Nesse dia em que nós nos aproximamos de Deus, há também um segundo movimento, e aí esse é nosso, de que nós nos aproximamos dele, nós nos aproximamos na busca do pão, na busca do milagre, na busca da paz, na busca da cura para as nossas dores, para os nossos males, na busca sim de instrução para viver, na busca da vida eterna. Nós nos aproximamos dele na busca de Deus. Então teve um primeiro movimento dele, e agora precisa ter um nosso em relação a ele. Assim, essa ruptura, essa distância, ela foi sendo diminuída, e a cruz do Calvário fez isso sim, e precisou fazer, e nós nos encontramos. E quando nós encontramos a Jesus, nós nos convertemos. Eu sei que eu posso estar falando aqui para gente que talvez lá no fundo diga: eu não me sinto convertido ao Senhor. Para aqueles que já são convertidos, você precisa resgatar essa história do primeiro amor. E vou abrir aqui um parênteses, prometo fechar. Esses quase 150 dias têm revelado de que gente que vinha com a sua vida devocional, a sua vida espiritual mal, se não cuidou, piora. Fecha parênteses. Por isso, resgate lá na sua história o dia em que a luz do céu brilhou, o dia em que o Senhor apareceu para você, o dia que você se aproximou do Senhor também, porque isso vai te dar força para passar por esses 150 dias, por esses 200 dias, por esses 300 dias, eu não sei, Deus o sabe. Fato é de que então nós nos encontramos, e o ato da conversão
que para alguns pode ser até um processo um pouco mais lento, vem na sequência uma outra abordagem muito interessante, que é a santificação. Nós nos separamos sim de tudo aquilo que nos levou para longe de Deus, onde foi rompida a nossa intimidade com Deus, e sim, nos achegamos a Ele. Então, eu chego nesse texto que eu recomendo para tanta gente. São dois textos que, para aqueles que têm dúvida da sua eternidade, para a gente que não sabe o que fazer, é a parábola da semente, ou do semeador. E esse texto que é a história do eunuco e de Filipe. Esses dois textos eu não abro mão e recomendo a todos que estão baratinados, que estão, sabe, incertos da sua eternidade, porque você tem uma alma. A questão é onde ela passará a eternidade. Eu aprendo 3 preciosas lições quando tem a ver o dia que eu me aproximei de Deus. Por isso que eu quero deixar aqui um exercício para você tranquilo até, que pode fazer hoje ou amanhã. Leia o texto todo. A história se dá a partir do verso 26 e vai até o 40. Mas essa história de Filipe e de eunuco nos remete a esse dia de encontro com Deus, de aproximação com Deus. E aí você vai ver sim detalhes. E aí, como um bom estudioso da Bíblia, uma estudiosa da Bíblia, você vai ver esses detalhes aí na Bíblia. Porque o dia que eu me aproximei de Deus, que você precisa se aproximar de Deus, o dia que nós nos aproximamos de Deus, foi o dia em que, primeira lição, os meus ritos religiosos, os meus valores não foram suficientes para me salvar. Pastor, onde está isso no texto? A história é verso 27 a 34. Diz que o anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te daqui, vai para o lado sul, desce a Jerusalém, para Gaza que está deserta. Filipe obedeceu e foi. Ele encontra, verso 27 diz: um homem etíope, eunuco, mordomo-mor da raiz de Candace, superintendente de todos os seus tesouros, e que tinha ido a Jerusalém para adoração. Esse camarada aqui da história com Filipe, ele tem 5 características ou 5 referências. Era um cara rico, era um homem importante, era superintendente da rainha de Candace, e por uma situação cultural ele é eunuco. Ou seja, ele está ali diante de uma grande situação e era religioso. É isso, nesse ponto que eu quero chegar com os irmãos, com os amigos aqui. O dia em que nós nos aproximamos de Deus foi o dia que nossos valores, nossos ritos, nossa prática religiosa, por muitas vezes vazias, não foram suficientes para nos salvar. Sabe por quê? Porque o eunuco está ali diante de um rolo da Escritura, e era o profeta Isaías, sem entender, porque diz o verso 28 que ele regressava, ele já tinha ido adorar religioso, ele já tinha ido fazer os seus ritos religiosos, ele tinha, sim, responsabilidade sobre os tesouros daquela rainha, ou seja, era um cara inteligente, sim. O Espírito incomoda Filipe para ele se achegar àquele carro. Filipe chega e Filipe pergunta: entendes tu o que lês? E ele diz: como? Se não há quem me explique. E aí ele diz o ponto da Escritura de que ele tem dúvida. Ou seja, apesar de toda a sua situação, apesar de todo o seu conhecimento, apesar de tudo que ele era e que ele tinha, ele vivia um vazio enorme na alma. Ele cumpria direitinho todos os seus modelos, todos os seus procedimentos. Mas o dia em que ele se aproximou de Deus, foi o dia que a sua religião, os seus valores, não foram suficientes para lhe indicar salvação. É a primeira lição preciosa sobre esse encontro nosso com Deus. Por mais que a gente faça, querido, e a teologia paulina vai nos ensinar isso, de que não vem das obras para que ninguém, você sabe disso, não vem das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém, sabe, diga que fez por si só. Não. A graça de Jesus, a salvação de Jesus é impressionante.
Por isso que a gente canta aqui maravilhosa graça. Então tá a versão do cantor cristão como uma moderninha, maravilhosa graça. Então, eu caminho com esse texto e você vai ver de que o dia em que eu me aproximei de Deus foi o dia em que eu abri todo o meu coração para a realidade de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Você vai ver lá, eles começam a dialogar. Eunuco leu o que seria para ele um pedaço da escritura difícil até, o profeta Isaías. Filipe atentamente o explica, tanto que o texto diz que Filipe se assenta no seu luxuoso carro que o eunuco tinha. Explica, gasta com ele, faz o que a igreja multiplicadora chama de RD, relacionamento discipulador. Tem paciência com ele, está ali explicando. O texto é brilhante porque diz que então indo ele caminhando, está ali conversando, falando da escritura. Esse camarada abre o coração por completo para a escritura sagrada, para Jesus, Senhor e Salvador. O dia em que ele, eunuco, se aproximou de Deus foi o dia em que ele abre por completo, não partes, como se a gente pudesse esconder alguma coisa de Deus. Ele abre, ele escancara a porta do coração e ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio com todo o meu coração. É isso que ele diz para Filipe. Então, o dia em que nós nos aproximamos de Deus precisa ser o dia em que a gente abre por completo. Eu não vou cantar, mas aquele hino, deixa a luz do céu entrar, meus irmãos, deixa a luz do céu. É o dia que a gente deixa o Senhor, que a gente não se debate mais, entendeu? Quantas pessoas questionam e falam da igreja, e falam das escrituras, e falam do fulano, do ciclano. Pare de se debater e deixe Deus trabalhar no seu coração. É você e Deus, e por isso que a gente tem cantado desde o início desse culto, dessa live, de intimidade. Sonda-me, não sonda fulano não, sonda-me. Isso é profundo demais, porque o dia em que nós nos aproximamos de Deus tem a ver com isso, com a abertura do coração por completo para o Senhor e Salvador. Eu já falei presencialmente lá no Templo Santíssimo. Uma das maiores dificuldades que uma pessoa tem para se converter, eu creio assim, é essa história ou essa abordagem de dizer: Jesus é meu Senhor e Salvador. Porque há pouco tempo atrás uma querida nossa, uma irmã, falou: pastor, tem que orar pelo fulano, enfim, era da rede de relacionamento dele, que a pessoa dizia: não, meu Senhor é meu dinheiro, são as minhas propriedades, são os meus. É nesse nível que a gente tem, apesar da pandemia. Querido, eu aprendo uma terceira e preciosa lição no dia em que eu me aproximei do Senhor e que você precisa se aproximar, que todos nós precisamos nos aproximar de Deus. É o dia em que eu resolvo assumir um compromisso público com Deus, tendo a vida transformada. Olha o que diz o verso de 38 a 39. Depois da confissão, então, do eunuco, ele manda parar o carro, descem ambos a água, provavelmente um rio, tanto Filipe como eunuco, e Filipe o batiza. Batismo é uma pública profissão de fé. Não é que a vida vai ficar diferente, mas é a declaração para todo mundo de que você está assumindo um compromisso com Deus e com a sua palavra. Porque agora o batismo dá esse simbolismo de que você tem uma vida transformada, e não mais no pecado, e não numa vida afastada de Deus, e não numa vida mais brigada com Deus, mas agora você se reconcilia com Deus, e a cruz de Cristo foi capaz de fazer isso. Por isso que a gente tem falado de intimidade com Deus. Acho sinceramente que a gente tinha que terminar essa live, você fazer o seu lanche, ir para o seu quarto e pensar sobre isso, de intimidade com Deus. Sinceramente, é você, não é um. Ah, não, mas porque tem o fulano, tem o meu parente que não é fácil. É você e Deus. Sou eu e Deus. Somos nós e Deus. O dia em que nós nos aproximamos de Deus, e precisa ser, tem que ser marcado por esse compromisso, até mesmo sim de batismo, como foi o caso de eunuco, uma vida transformada
E eu amo nesse texto uma expressão aqui. Aí tem um irmão lá que fala assim, é fantástico, é fantástico. É extraordinário demais, porque diz o finalzinho do versículo 39, quando ele sai da água, o Espírito arrebata Filipe. O eunuco olha para um lado, olha para o outro, não vê mais fisicamente Filipe. Olha o que diz o finalzinho do 39. E jubiloso continuou o seu caminho, seguiu a sua vida. Agora o quê? Não mais com dúvidas, não mais com vazio da alma do início do verso 27, 28, não um cara cheio de dúvida, religioso, enfim, mas agora ele jubiloso, ele segue o seu caminho. Eu fico imaginando a influência desse homem quando chegou no reino e contou de cara para a rainha, para a sua chefe, e pela posição dele influenciou, e enfim, quanto esse camarada fez lá no reino, porque não só pela sua posição, mas porque ele estava feliz, porque ele diz o texto que ele jubiloso seguiu o seu caminho. O dia em que nós nos aproximamos de Deus produz alegria, irmãos, e eu aqui lembro da minha conversão, que foi um dia, como diz a canção, o Happy Day. Essa aí em inglês, quem sabe a gente até encara um Happy Day, queridos. E a letra, acho que a versão em inglês está falando de um dia em que, vou tentar traduzir, um dia que Jesus lavou os meus pecados, não lembro de tudo. Mas querido, jubiloso seguiu o seu caminho. Eu quero terminar hoje diferente. Quero falar antes primeiro. Se isso tem te abençoado, se aproxime de Deus. Abençoe sim outras pessoas. Se aproxime de Deus por causa dessas realidades que a gente encontra no texto. Os ritos religiosos, os valores do eunuco não foram suficientes. Ele abriu todo o seu coração, sim. Ele assumiu um compromisso, inclusive se batizando. E eu só queria terminar com uma pergunta para que você responda para o seu coração, para o Senhor, quem sabe no seu travesseiro nessa noite. O dia em que Deus se aproximou foi um dia fantástico. O dia em que você precisa se aproximar pode ser um dia assim extraordinário na sua vida. A grande questão da vida é: você tem certeza que terá outros dias? Que Deus te abençoe. Amém.
o dia que o Senhor entrou na sua vida, você está aí sorrindo, feliz, se lembrando. Se essa mensagem te expôs à realidade de Jesus entrar hoje na sua vida e você não adie mais essa decisão, deixa Jesus entrar, deixa a luz do céu entrar e você vai ver como os seus dias serão diferentes com Cristo Jesus. E se você fizer essa decisão na sua vida, não deixa de contar pra gente. Se comunique conosco. O pastor sempre está liberando o WhatsApp particular dele. Então solicite aí que a gente passe. A gente quer saber, porque a gente quer celebrar, porque é um dia memorável na vida de qualquer um. Márcio está aqui, ó, arriscando o Happy Day. Não vai rolar hoje. Oh, Happy Day. Oh, Happy Day. Tá, ó, é o máximo que manda. Ai, que momento bom, né? Alguém comentou que as canções de hoje lavaram a alma, fizeram tão bem. E eu sei que a palavra veio corroborar com isso tudo. Veio preencher a nossa alma, o nosso coração. Isso é estar diante do Senhor, não é? Que momento precioso. O Senhor vai trabalhando em nós. E nós vamos permitindo que Ele vá conduzindo as nossas vidas. Estamos nos encaminhando para uma nova semana e eu peço a Deus que você tenha uma semana de muita paz, a presença dele muito presente, olha isso, muito firme aí na sua vida. Não vai embora, porque a gente vai dar alguns recadinhos, a gente canta a última canção e a gente tem a bênção apostólica, que hoje de manhã quase que eu cortei a bênção. Como é que a gente termina tudo sem a bênção? Então, fica aí até o final, tá bom? Eu quero te lembrar que essa semana a gente tem várias coisas acontecendo online na nossa igreja e a gente quer te convidar para participar. Amanhã a gente tem um encontro missionário, um irmão que trabalha na missão hospitalar, pastor. Trocamos o preletor. Ok. Rede social, vamos trabalhar aí, rede social. Então você fica ligado no feed aí das nossas informações aí, para ficar sabendo quem vai estar ministrando a palavra para nós amanhã, mas é um encontro especial com o missionário. Na terça-feira, sala de oração. Às vezes a gente convida você para a sala de oração, você pode ficar meio tímido, eu não sei orar. Querido, a gente quer ter você lá para que você faça o seu pedido e a gente orar, interceder por você, clamar. Então fique ligado aí, a gente pode passar o link para você, é só você solicitar. E a gente vai finalizar essa semana na sexta-feira com uma vigília de oração. Fica ligado também na rede social que a gente vai divulgar. Mas sexta-feira, das 20 às 24, é isso, pastor? Sim, a gente vai. Vigília de oração, a gente vai estar trabalhando, divulgando aí, para você poder participar. São as duas igrejas, Igreja de Jardim Santíssima nossa, junto com a Igreja de Nova Bereia. Uma grande programação aí para você participar. E na quarta-feira, nossa live de louvor e adoração às 20 horas. Tá lendo Provérbios com a gente? Estamos em Provérbios 14. Olha, tem sido muito bom. Vem com a gente nessa leitura. Todos os dias às 18 horas, coloca seu celular para despertar. Oração em favor daqueles que sofrem com câncer. Temos orado com afinco todos os dias. Vem com a gente nessa jornada. Pastor? Irmãos, já foi anunciado, só foi uma substituição porque o pastor Miguel na última hora não pôde, Miguel Kupanishi, que ele trabalha na capelania hospitalar, e a nossa irmã Elzia Lousada vai estar conosco. Convide outras pessoas, vai ser muito bom porque é o braço dos batistas cariocas dentro de vários hospitais aqui no Rio de Janeiro. Então vai ser já no horário combinado e vai ser uma bênção você participar. Já fui falado da vigília, a gente vai fazer uma grande vigília em conjunto. E dessa feita vai ter lanche. Opa. Lanche virtual. O interessante é como é que vai ser feito. Vai ter o horário normal e vai ter um momento que você vai descansar os seus olhos da tela do celular, da tela do computador. E aí você vai fazer a sua parada para ficar um pouquinho melhor para caminharmos até meia-noite. Mas aguarde aí informações nas mídias no grupo da igreja. Deus te abençoe. É isso, vamos cantar nossa última canção. Momento de celebração, figurinhas subindo, momento de alegria. Que o Senhor abençoe sua semana e depois a bênção apostólica. Vamos celebrar? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive.
aguarde em agosto, porque ele vive com 2 violões. Ui, aqui vem. Oremos que o amor de Deus, o nosso Pai, Pai com quem nós temos intimidade porque Ele nos amou primeiro. Graça de Jesus, extraordinária graça, consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, com todos os amigos aqui conectados em tantos lares, mas não somente hoje, mas para todo sempre. E toda a igreja do Senhor diz amém. Amém. Boa semana, queridos. Até quarta. Deus abençoe.